Dando continuação agora, a revolta contra mestres, sistemas e crenças. Terminamos o outro vídeo falando que a própria manifestação é uma rebeldia da ação. Estava tudo parado, inerte, e resolveu-se manifestar. Então foi a primeira ação. Ira. Até se fala de ira dos deuses, né? E ir para frente. A própria palavra agressão, de agri, é avançar. Não está especificando o que você vai fazer ao avançar. É movimento. Aí hoje, pegamos a palavra bélico, que vem de bellum, e atribuímos à guerra. Assim, os povos antigos pensavam em Deus como um ser punitivo. Só que esse movimento chamado guerra ou batalha só começou a estragar a harmonia das coisas quando o homem passou a ser bélico. Porque Bel é o nome sagrado de Deus, como Brahma. Então, vejam que quem distorce é sempre o ser humano. Aqui no Brasil, geralmente, o povo sulista, ele é visto como mais rebelde, mais áspero, mais ácido na forma de se expressar, por exemplo. Nós somos muito diretos. Nós somos descendentes dos Açores. E os Açores eram ilhéus de Portugal. Então eles tinham uma forma de falar muito mais direta. Nós usamos aqui, por exemplo, o arcaico tu. Aqui não falamos você ao se dirigir a uma pessoa. O que acontece? Em meados do século XIX, há uma guerra em que o Sul não aceita o Império Português, que veio muito depois de muitas classes de europeus que tiveram aqui. Aí o que acontece? O centro-oeste do Brasil se revolta contra o Rio Grande do Sul, sul do Brasil, e acontece a guerra chamada a Revolução Farroupilha, que a gente conhece aqui. Inclusive o Matuco, vamos dizer, é uma das 7 personalidades da Mônada. O Matuco de Helena Petrovna Blavatsky, HPB, que foi Anita Garibaldi Ribeiro. Essa revolta separou o Brasil. Após a vitória dos republicanos sob os supostos, entre aspas, rebeldes, né, separatistas, porque do jeito que estava, a exploração sobre o nosso café, sobre a nossa terra, ia todos os benefícios que a nossa agricultura, que a nossa riqueza natural, ia tudo para a corte portuguesa. Não estamos falando do Portugal de hoje, que é nossos irmãos, é a mesma família brasileira, do outro lado do continente. Mas naquela época estava sendo insuportável, principalmente para esses que estavam mais longe do núcleo de distribuição de renda do país. Na França, Alexandre de Vedre, também naquele século,
vem com uma ideia, teve um insight sobre a sinarquia. Sinarquia é governo conjunto, é a voz de todos, é como se fosse uma tábua redonda do rei Arthur. Era todos por um e um por todos. Então, o que acontece? Que o Brasil ficou dividido, e inclusive hoje está dividido. Há o esoterismo do Brasil central e há o esoterismo do Brasil marginal, de suas beiras não muito bem vistas, que parece que ficam afastadas do centro. A sinarquia é uma rebeldia. Não poderá vir de livres engolidores, e sim de livres pensadores reais, aqueles que vieram para agregar o conhecimento humano. O sul do Brasil não está dentro do dito itinerário de Iô. Itinerário de Iô foi a mesma coisa que aconteceu com o nosso Bindu, a nossa centelha, já foi mineral, no chakra básico, hoje temos essa representação, já foi vegetal, hoje no chakra sexual temos essa representação, já foi animal, temos no chakra plexo solar, e hoje é hominal, no meio do peito, por isso que está ali. Só que para algumas ordens teosóficas, né, e derivadas dela, hoje no Brasil, acredita-se que o sul está a Deus dará, como diria. É como se fosse um órfão. Mas os mesmos dizem que o itinerário vai até a Antártida para delinear todo o planeta. A transformação terminaria na Antártida. Só que, o que acontece? Como vamos fazer saltos quânticos e não passar pelo sul do Brasil? Nos arquivos acásticos está, se você pode ver, que para você investigar esse arquivo, você tem que estar conectado necessariamente com a quinta dimensão. O arquivo acástico está no plano manásico. O plano manásico, ele abriga todos os arquivos da natureza. Então, você está vendo de cima. Vendo de cima, você está observando tudo. E o que se vê lá? O itinerário justamente passando pelo sul do Brasil, pelas Malvinas, e terminando assim, aí sim, no Polo Sul. Então, se a teosofia domina o centro do país, me refiro ao nosso grande Brasil, a sinarquia partirá a partir do sul. Como posso afirmar isso? Vá atrás das verdades, que você daí será um verdadeiro rebelde. E não tema os mestres, porque mestre que é mestre não é punitivo. Ele não seria nem honrado de receber o título de mestre. Porque um mestre, por exemplo, Jesus, quantas barbáries foi feitas em nome de Jesus? Não se preocupe que Jesus, se existe memórias na quinta dimensão, quando você estiver lá, entre o agressor e a vítima, ele certamente o pedirá perdão. Porque perdão é se doar além de tudo que existe. Então não temas aquele mestre que você tem medo de questionar, porque se ele é mestre, se haver memória
de tudo o que aconteceu lá na quinta dimensão, o dia que você estiver em espírito puro e pura consciência, se haver memória entre ambos, o mestre vai lhe pedir desculpas por eu ter me equivocado, pois fui humano. Mas se não tiver memórias, está tudo ok. Erros são molas da evolução. Não temas os mestres, não temas questionar, não temas verbalizar. Porque a luz vem do verbo. Paz reverencial a todos.